Boa noite, senhoras e senhores, e aos que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão plenária, convidando a todos para, de pé, ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Boa noite. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Convido o servidor José Carlos Schultz para fazer a leitura das despesas do Poder Legislativo referente ao mês de março. Uma boa noite a todos. As despesas do Poder Legislativo de janeiro a março importaram em R$ 815.180,98, sendo que no mês de março importou em R$ 295.939,69, assim distribuídos. Folha de vencimento dos servidores, R$ 86.378,07. Folha subsídio dos vereadores, R$ 88.445. Contribuição previdenciária ao INSS, R$ 22.409,77. Diárias, R$ 20.060. Material de copa e cozinha, R$ 1.650,70. Passagens aéreas, R$ 18.059,66. Assinatura de periódicos e anuidades, R$ 2.000. Serviços técnicos profissionais, R$ 2.025. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos, R$ 859,95. Serviços de energia elétrica, R$ 2.584,15. Serviço de seleção e treinamento, cursos, R$ 8.785. Serviços de vigilância e monitoramento, R$ 520,65. Tarifas bancárias, R$ 38,07. Outros serviços, terceiros, pessoa jurídica, R$ 12.190. Locação de equipamentos locação de equipamentos, R$ 2.687,90. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 27.241,67. Totalizando no mês de março, R$ 295.939,59. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício, Associação Social Nossa Senhora dos Pobres, o qual encaminha cópia de ata. Ofício número 6 de 2025, CDL, o qual indica membros para a comissão. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência número 110, de autoria do vereador Reginaldo Mendes Rosa. Pedido de providência número 115, de autoria da vereadora Sheila Cristina Chaves. Pedido de providência número 116 e 118, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Pedido de providência número 117, da autoria da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. Pedidos de providência números 119, 120, 121 e 122, de autoria do vereador Klaus Eduardo Lenners.
encaminhados aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicações números 68 e 91, de autoria do vereador Jarbas Budal. Indicação número 82, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho. Indicações número 86 e 92, de autoria do vereador Klaus Eduardo Lenners. Indicação número 87, de autoria do vereador Reginaldo Mendes Rosa. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Leitura do projeto de lei recebido. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos de provimento efetivo com a consequente alteração de Lei 45 de 2009 e a transposição de regime seletista para estatutário dos empregos públicos criados pela Lei nº 46 de 2009 e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 1 de 2025, de origem do Poder Legislativo, autoria da vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing, o qual dispõe sobre a criação do programa Dança na Comunidade, no município de Garuva e da outras providências. Baixado para as comissões. Leitura do projeto de lei ordinária número 12 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 12 de 2025, de origem do Poder Executivo, que regulamenta a lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, o qual dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa do município de Garuva, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e dá outras providências. Considerando a mensagem do referido projeto, a necessidade de revogação da referida lei se faz presente, tendo em vista que a atual nomenclatura utilizada, idoso, não reflete a dignidade que deve ser conferida ao cidadão. Este deve ser reconhecido como pessoa idosa, uma designação que prioriza a pessoa em sua integridade, antes de sua condição etária. A mudança de terminologia é, portanto, fundamental para reafirmar o respeito e a valorização das pessoas que, em razão da idade, ainda desempenham papéis significativos em nossa sociedade. Ademais, a legislação vigente não acompanhou as evoluções das normas federais que buscam assegurar os direitos das pessoas idosas, em especial a Lei Federal nº 10.741 de 2003 e redações posteriores, que institui o Estatuto do Idoso, e a Lei Federal nº 12.213 de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Valorização da Pessoa Idosa. Essas legislações estabelecem diretrizes que devem ser observadas para garantir o cumprimento dos direitos humanos, proporcionando condições dignas de vida e promovendo a autonomia da pessoa idosa. Cumpre ressaltar que, no presente ano, o município deverá realizar a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, trazendo à tona a necessidade de adequação da legislação municipal a padrões que garantam a eficácia das políticas públicas voltadas a essa população. Em virtude disso, a atualização da norma municipal se torna não apenas uma questão de conformidade legal, mas uma obrigação ética e moral de fortalecer os mecanismos de proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa. Após análise, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão referido ao projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, projeto de lei ordinária número 12 de 2025. Vereador Edson Jair Bach. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenners. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 12 de 2025, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 13 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 13 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar.
Segundo a mensagem do projeto, informa-se que o município de Garuva foi contemplado com recursos provenientes do governo federal, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, no âmbito do novo PAC, perfazendo o montante de R$ 2.783.622. Conforme disposto na proposta, o mencionado recurso será utilizado para a estruturação e edificação de uma unidade de saúde de porte 3 no loteamento Estevão, próximo à unidade de pronto atendimento. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação o projeto de lei ordinária número 13 de 2025. Vereador Edson Jair Bach. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinário número 13 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 14 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 14 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Conforme mencionado na justificativa do projeto, este tem por objetivo suplementar as dotações orçamentárias, utilizando o saldo de aproximadamente 1,6 milhões existentes nas contas do Fundo Municipal de Saúde no encerramento do exercício do ano de 2024. Nota-se que, em sua grande maioria, os saldos são relativos a recursos vinculados, oriundos dos Fundos Nacional e Estadual de Saúde. Considerando a variedade de recursos, optou-se por detalhá-los em documento anexo para facilitar a leitura e a compreensão. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, projeto de lei ordinária número 14 de 2025. Vereador Edson Jair Bach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor. Aprovado o projeto de lei ordinária número 14 de 2025, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 15 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 15 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Segundo a mensagem do projeto, propõe-se a suplementação do montante de 335 mil para o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, com o desígnio de viabilizar a segunda etapa da reforma do prédio de sua sede, situado na rua Padre José Novak. Essa segunda etapa é composta por serviços iniciais, estrutura de concreto armado da entrada, estrutura metálica da entrada, cobertura da entrada, alvenarias e fechamentos, instalações elétricas, instalações de prevenção e combate a incêndio, revestimentos e acabamentos, pinturas, equipamentos de louças, metais, bancadas e acessórios, acessibilidade, incluindo rampa de acesso, serviços externos, paisagismo e serviços finais. Informou-se que a suplementação para a primeira etapa desta obra foi devidamente aprovada no ano anterior pelos membros dessa casa e encontra-se em regular andamento. O mencionado prédio, para além de servir como sede da Secretaria, configura-se como um espaço público de múltiplo uso que desempenha papel crucial na execução de serviços e projetos socioassistenciais, voltados ao atendimento de público prioritário e em situação de vulnerabilidade social. Destacou-se que houve recomendação por parte do Ministério Público para que as equipes gestoras da Secretaria e do setor de habitação cessem o uso das salas compartilhadas no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Após análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto de lei ordinária número 15 de 2025. Vereador Edson Jair Bach. A favor do projeto.
Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Ribeiro, Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 15 de 2025, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 16 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 16 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Segundo a mensagem do projeto, este propõe alterações entre dotações orçamentárias da própria Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, no valor de 140 mil, sendo 104 mil para a cobertura do ginásio Evandro Nágio com manta asfáltica para sanar as goteiras existentes e 36 mil para a realização das despesas com os eventos esportivos. Após a análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação o projeto de lei ordinária número 16 de 2025. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. A favor. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 16 de 2025, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei ordinária número 17 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 17 de 2025, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Conforme a mensagem do projeto, em razão da necessidade de readequação dos valores alocados às ações da Secretaria de Inovação, Comunicação e Turismo, foi solicitado a redistribuição de recursos no valor de 160 mil para atender demandas urgentes e prioritárias do setor. Dentre essas demandas, destacam-se: credenciamento de jornais impressos e rádios, considerando que o município não realizará licitação para a contratação de agência de publicidade neste ano. Torna-se essencial garantir recursos para o credenciamento desses veículos de comunicação. Demandas do setor de turismo, aquisição de bancos e lixeiras para pontos turísticos, reparo de totens danificados, como os localizados na Estrada Bonita, Palmital, Casa da Memória e Pedra da Judite, realização de licitação para execução do projeto de sinalização turística, impressão de materiais impressos, como mapa turístico, guia de trilhas e guia de ciclorotas e rotas turísticas, e promoção de eventos. O Departamento de Turismo planeja realizar ações para as comemorações da Páscoa e do Dia do Trabalhador, eventos que estão se aproximando e que exigem a alocação de recursos. Ressalta-se que outros eventos ao longo do ano ainda demandarão suplementação orçamentária. Após a análise, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação projeto de lei ordinária número 17 de 2025. Vereador Edson Gerbach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lenertz. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor do projeto. Aprovado o projeto de lei ordinária número 17 de 2025, de origem do Poder Executivo. Leitura do projeto de lei complementar substitutivo número 1 de 2025, de origem do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar Substitutivo número 1 de 2025, de origem do Poder Executivo, que altera a estrutura administrativa e competência dos órgãos da administração direta do município de Garuva e dá outras providências. Segundo a mensagem do referido projeto, a intenção do projeto de lei é adequar os órgãos da administração pública municipal às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos e setores de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrados pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência, conferindo maior clareza e consistência aos atos oficiais do Executivo, evitando o acúmulo de funções. Os municípios estão cada vez mais exigentes em relação aos investimentos municipais, aos serviços públicos que procuram e à forma como estes lhes são prestados.
Assim, a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços é que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento. Em razão disso, através da reforma pretendida com este projeto, após a transição de governo, procuramos criar as condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades realizadas pela administração municipal, pois essa visa o atendimento de nossos munícipes com qualidade, racionalidade e transparência, dando melhores condições aos novos gestores para que possam aplicar o plano de governo proposto à sociedade garuvense, as quais, pelas vias legais e dentro dos preceitos da democracia, lhes conferiram um mandato que iniciará em breve, conjuntura essa adequada para o aprimoramento da gestão pública municipal. Após análise, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou pela aprovação do projeto, acompanhando o voto da relatora Sheila Cristina Chaves nos itens A, C e E não acompanharam o voto da relatora nos itens B e D. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas votou favoravelmente ao projeto original e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinou pela aprovação do projeto original. Em segunda discussão, o referido projeto. Vereadora Sheila. Excelentíssimo presidente. Excelentíssimo presidente, demais colegas vereadores, todos que estão aqui presentes, autoridades e que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje nós estamos diante da segunda votação de um projeto de lei que reestrutura a administração pública do nosso município. Um projeto que na sessão anterior teve emendas rejeitadas. Emendas estas que buscavam corrigir graves ilegalidades e distorções no texto original. Por isso, mais uma vez, eu venho aqui como vereadora e como advogada também, pedir que os colegas reflitam com seriedade sobre as consequências desta aprovação. A verdade é que este projeto contém, sim, ilegalidades, e a sua mensagem não reflete a fidelidade e a realidade. Entre os pontos mais preocupantes, eu destaco a criação da supersecretaria, chamada de Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Compliance, que concentra atribuições típicas do prefeito e do vice-prefeito. Isso fere o princípio da separação dos poderes e fragiliza o comando legítimo do Executivo Municipal. De certa forma, enfraquece inclusive o prefeito e a vice-prefeita. A previsão de que o Executivo poderá delegar competências por decreto também é um ponto preocupante. Conforme artigos 3º e 4º deste projeto, viola o princípio da legalidade administrativa e da reserva legal, garantidos pela Constituição Federal. A proposta de pagar um adicional de 50% aos servidores efetivos que assumirem os cargos comissionados também é um ponto preocupante, porque afronta diretamente o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, além de jurisprudência do nosso Tribunal de Contas. E agora eu trago uma reflexão que precisa ser feita com seriedade aos colegas vereadores. Eu tive acesso, acredito que muitos aqui da cidade tiveram acesso também, aos vídeos das sessões ordinárias dos dias 21 de fevereiro de 2022 e 7 de março de 2022, onde se colocava também em discussão e votação um projeto de lei que criavam 22 cargos e mais 4 funções de confiança. Naquele momento, 2 vereadores se levantaram contra este projeto, vereador Ladilmar e vereador Bach. E eu fiz questão de ver estes vídeos e trazer um trecho da fala de cada um deles. O vereador Ladilmar disse o seguinte: eu sou totalmente contrário à forma que estes projetos estão vindo até a Câmara. Estão sendo criados 4 secretarias, que tenho certeza eu que deveria ser conversado separadamente. Cada projeto seria para cada secretaria, para a gente realmente ter uma conversa mais afunda sobre o assunto, para não haver desvio de função e tudo mais. Também quero aqui ressaltar o meu posicionamento contrário, porque foi um pedido até meu em particular, o pessoal do Executivo, para que reabrisse a Secretaria de Agricultura. Ou seja, naquele momento, o vereador
Foi claro ao dizer que seria melhor encaminhar projetos individualmente, para que houvesse uma análise mais coerente e aprofundada de cada uma delas, exatamente como eu venho defendendo desde o início, não enviar um pacotão, mas sim nos dar a oportunidade de discutir cada cargo que está sendo proposto. Mas o que nós vemos hoje é a tentativa de impor este pacote fechado, onde se exige que nós ou aprovamos tudo ou nada. Inclusive as emendas, que eu trouxe ilegalidades, foram todas rejeitadas. É literalmente ou tudo ou nada. Mas isso não é democrático e tão pouco transparente ou coerente. E agora, vereador Bach, eu trago também as suas palavras daquele dia. Ele disse assim: faço das palavras do vereador Ladiomar as minhas. Já fui contrário desde o início, não de todas, porque algumas são necessárias, como a do esporte. Mas temos 2 ginásios inacabados, é uma vergonha. E agora vão criar secretaria? Vamos ver quem vão colocar lá. E mais, a de turismo. Temos que explorar o turismo, sim, mas criar uma secretaria, pelo amor de Deus, mais cargos e cargos. 2 diretores, um coordenador e estagiário já era o suficiente. Temos caixas? Sim. Mas e no ano que vem? O servidor será lembrado? A database foi esquecida, eu sou servidor público e defendo a minha classe. Palavras fortes que expressavam o compromisso com a responsabilidade fiscal e com o servidor público. Hoje, entretanto, nós vemos uma mudança de posicionamento do vereador. Ambos demonstraram à época coerência e compromisso com a responsabilidade fiscal e com o bom uso dos recursos públicos. Mas o que está sendo proposto agora? A criação de mais 14 cargos comissionados e 3 funções de confiança. Mas é importante lembrar, há apenas 3 anos, em 2022, aprovou-se a criação de 22 cargos comissionados e 4 funções de confiança. Ou seja, no intervalo de apenas 3 anos, agora em março, estamos fazendo, nós estaremos autorizando a criação de 36 cargos comissionados, com os 22 lá de trás, e mais os 14 de agora, e mais 7 funções de confiança. Se esta nova proposta for aprovada, Garuva passará a ter ao todo 75 cargos comissionados e 28 funções de confiança, totalizando 103 cargos de livre nomeação dentro da estrutura administrativa. E o que é mais grave, está sendo usado como justificativa algumas TACs, que em nenhum momento exige a criação de cargos comissionados. As TACs tratam de criação de cargos técnicos, efetivos, com foco no cumprimento de exigências legais e na melhoria de serviços públicos, não na ampliação da política da máquina pública. Usar as TACs como pretexto para inflar a estrutura do governo é distorcer a realidade. E tudo isso está sendo enviado num pacote fechado, impedindo que nós, vereadores, que somos a favor de alguns, não possamos votar a favor destes que entendemos serem coerentes. Querem que a gente aprove ou tudo ou nada. E se concordamos com algum ponto, isso nos impede de aceitá-lo porque discordamos dos outros. Isso não é democrático, como eu já disse. Por fim, eu quero registrar uma informação que chegou ao meu conhecimento de forma muito preocupante. Teria sido prometido o cargo de secretário de Agricultura, que está sendo criado neste projeto a um vereador desta casa. Eu espero, sinceramente, que esta informação não seja verdadeira. E porque, se for, nós estaremos votando um projeto com cargos já pré-destinados, o que compromete a transparência e a credibilidade deste parlamento. Por respeito, eu vou deixar aqui o espaço para que esse colega citado queira se manifestar. Mas eu acredito que, assim como na última sessão os meus questionamentos não foram respondidos acerca da ocupação dos cargos, agora ocorrerá da mesma forma, né? Colegas vereadores, eu reforço pela última vez, olhando nos olhos de cada um de vocês, inclusive do vereador, aprovar este projeto da forma como está é assumir perante a população a responsabilidade por todos os vícios jurídicos, pelos equívocos administrativos, pela ilegalidade que foram apresentadas e pelas consequências políticas e morais que hão de vir da aprovação deste projeto. E, por fim, eu preciso deixar a pergunta, né? Quem será o supersecretário que vai ocupar esta pasta? Que tudo isso está envolvendo em razão desta secretaria.
Sem mais. Continua em segunda discussão. Vereador Bach. Boa noite, senhor presidente. Da minha fala, vereadora Sheila, os 2 ginásios estão prontos, lindos, funcionando a todo vapor, e o funcionário acabou de ser valorizado com 17,08%. É só isso que eu falei. A senhora questionou, né, que eu tinha falado na minha fala? Então, os ginásios estão ótimos, lindos, funcionando em pleno vapor. O nosso esporte de garuva é maravilhoso, maravilhoso. E também o funcionário, todos os nossos funcionários, todos ganharam o aumento real, e os professores também, o piso, assim como as enfermeiras e outros mais. Acordo, vereador. Mas o que estava à tona naquela época é que existiam outras, que o vereador trouxe, existiam outras necessidades mais importantes e que poderiam não terem sido cumpridas em razão da criação desses cargos. O vereador apontou o que é mais importante. E é esta a minha fala no momento, o que é mais importante. Continua em segunda discussão. Vereador Klaus. Perfeita a sua colocação, vereadora Sheila. Acredito que as questões legais desse projeto já foram amplamente debatidas, estudadas pelos vereadores, nas comissões, na última sessão. Mas, primeiro de tudo, lembrando os colegas vereadores, os senhores, que nós somos representantes do povo. E votar, vereadora Helena, a favor deste projeto, quando grande parte da população é contrária, é um ato de traição àqueles que confiaram a nós este mandato. Este projeto, como citado pela vereadora Sheila, ele não apenas aumenta os gastos do município, mas também retira o governo das mãos do nosso prefeito eleito para entregá-lo nas mãos de uma pessoa que o povo não escolheu. Isso, além de ilegal, como já citado várias vezes aqui, é imoral. Saibam, os senhores vereadores, vereador Ladiomar, vereador Bach, vereadora Rosiane, vereador Marcelino, que as consequências da aprovação deste projeto recairá não apenas sobre as costas do nosso povo, mas também sobre aqueles que concordarem com esta ilegalidade. Em segunda discussão, vereadora Helena. Já que você falou no meu nome, eu tenho o direito de dizer, vereador, você está falando uma coisa que não é verdade. Porque esse projeto nós vamos aprovar para que o seu vereador, o nosso prefeito, Tino, faça a sua administração. Porque é primeiro o prefeito, segundo o procurador, terceiro, se for aprovada, a secretaria. Para quê? Para que o nosso município continue indo para frente como está sendo. Porque nesses 8 anos, Garuva cresceu e muito, e muito, e muito, e muito. E não é agora que o Tino trabalhou 8 anos que ele vai deixar acontecer alguma coisa errada com o nosso município. Ele está bem consciente. Eu perguntei para ele, eu fui no gabinete, eu perguntei, seu Tino, o senhor está consciente desse projeto? Estou. É isso que o senhor quer? Ele disse, é. Então, eu vou dar meu voto a favor. Por isso. Porque se ele dissesse para mim, Helena, eu não estou consciente, eu não é isso que eu quero, eu não votaria. Eu fui lá, eu fiz isso, porque eu estou cansada de tanto me chamar de velha, de um monte de coisas, acambada de sem vergonha, que não tenho o que fazer, que tem que deixar o homem trabalhar. Não trabalharam 8 anos, não fizeram valer nessa garuva, não fizeram fazer, não trabalharam, não mostraram que podiam, não mostraram que podiam. E agora, vocês, dá poder para ele, deixa ele fazer, se ele fazer errado, nós estamos aqui para cobrar. Se ele fizer errado, eu sou a primeira a cobrar, porque eu sou velha, mas eu sou inteligente também. Eu não tenho faculdade, que nem vocês têm, que são advogados, são de Dianha 4, mas eu sei cobrar também. Eu sei ir lá e cobrar. Porque eu perguntei para ele, e se isso não acontecer, se isso não for sério, se isso não tiver responsabilidade, se isso acontecer alguma coisa errada com o nosso povo, eu sou a primeira a ir para a rua gritar contra esse projeto. Tá bom? Obrigado. Em discussão, vereadora Rosiane. Parabéns, Helena, isso aí. Você não tem 5 mandatos nas costas, não é à toa, né? Então, eu acredito que, da forma que as coisas foram postas, né, desde o início, esse projeto não é uma super secretaria, eu vou repetir aqui, é uma reforma administrativa,
E os prefeitos que já passaram, todos fizeram essa reforma. E agora o seu Tino quer fazer e não estão deixando fazer, né? E eu acredito que imoral e ilegal é o que estão fazendo com ele. É isso que eu quero dizer. Com todos nós, né? Com todos nós. Vereadora Helena, com o respeito que todos nós devemos ter quando utilizamos o microfone, o que a vereadora acabou de trazer, então, efetivamente, é que o atual prefeito está ciente de que se estão colocando atribuições que são restritas dele e ele está de acordo com isso. Sim, está sim. Está de acordo, sim. Continua em segunda discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em segunda votação, o projeto de lei complementar substitutivo número 1/2025. Vereador Edson Jair Bach. A favor do projeto. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. Contra o projeto. Vereador Klaus Eduardo Lehner. Contra o projeto. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor do projeto. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor do projeto. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor do projeto. Vereadora Sheila Cristina Chaves. Por tudo que já foi dito, contra o projeto. Aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar substitutivo número 1/2025 de origem do Poder Executivo, com votos contrários dos vereadores Jarbas Budal, Klaus Eduardo Lehner e Sheila Cristina Chaves. Leitura da moção número 2/2025, de autoria do vereador Jarbas Budal, subscrita pelos demais vereadores. Moção número 2/2025, de autoria do vereador Jarbas Budal, subscrita pelos demais vereadores, a qual concede aplausos aos cabos da Polícia Militar, Roger Fernando Reis Souza da Silva e Alan Rodrigo Scheneckenberg, por suas atuações na ocorrência de sequestro e tentativa de homicídio ocorrida no município de Garuva no dia 3 de dezembro de 2024, que resultou no salvamento de uma vida e na prisão dos criminosos envolvidos. Vereador Jarbas Budal. Essa moção de aplauso é merecida, tendo em vista o alto grau de profissionalismo demonstrado na ocorrência, que resultou no salvamento de uma vida e na prisão dos criminosos. A ocorrência será lida na íntegra no dia da entrega da moção, senhor presidente. Continua em discussão a referida moção. Não havendo quem mais queira discutir, em votação a moção número 2/2025. Vereador Edson Jair Bach. A favor. Vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. A favor do projeto. Vereador Jarbas Budal. A favor do projeto. Vereador Klaus Eduardo Lehnertz. Moção. Vereador Ladiomar Padilha Filho. A favor da moção. Vereador Marcelino Martins do Nascimento. A favor da moção. Vereadora Rosiane Fabrícia Ribeiro Boing. A favor. Vereadora Sheila Cristina Chaves. A favor da moção de aplauso. Aprovada a moção número 2/2025, de autoria do vereador Jarbas Budal, subscrita pelos demais vereadores. Leitura da ata da presente sessão plenária. Ata da 8ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Garuva. Em 31 de março de 2025, reuniram-se os membros do Poder Legislativo Municipal na sede administrativa da Câmara Municipal de Garuva, sítio Rua Castro Alves, 44, sob a presidência do vereador Reginaldo Mil Rosa, contando com a presença dos vereadores conforme a lista de presença, folha anexa. Havendo quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente da corrente sessão foram lidos o balancete da Câmara referente ao mês de março de 2025, os ofícios e demais correspondências recebidas. Foram lidas e despachadas para o Executivo os pedidos de providência de número 110 e 115 a 122, assim como as indicações de número 68, 82, 86, 87, 91 e 92. Foram baixados para as comissões o projeto de lei complementar do Executivo 4/2025 e o projeto de lei ordinária do Legislativo 1/2025. Durante a ordem do dia, foram aprovadas as seguintes matérias: projeto de lei ordinária do Executivo 12/2025, projeto de lei ordinária do Executivo 13/2025,
Projeto de Lei Ordinária do Executivo 14 de 2025. Projeto de Lei Ordinária do Executivo 15 de 2025. Projeto de Lei Ordinária do Executivo 16 de 2025. Projeto de Lei Ordinária número 17 de 2025. Projeto de Lei Complementar Substitutivo do Executivo 1 de 2025, em segunda votação, com os votos contrários dos seguintes vereadores: Jarbas Budal, Cláudio Eduardo Lenes e vereadora Sheila Cristina Chaves. E foi aprovada a moção número 2 de 2025. O presidente encerrou a reunião e todos foram convocados para a próxima sessão ordinária, a qual ocorrerá no dia 7 de abril de 2025, às 19 horas. A presente ata foi elaborada de acordo com o artigo 104 do regimento interno e, se aprovada, será assinada pela mesa diretora. Lembrando que a ata da sessão ordinária se encontra na íntegra no site www.câmaragaruva.sc.gov.br/TV Câmara. Sala das Sessões, 31 de março de 2025. Mesa diretora. Em discussão a referida ata. Eu quero deixar manifesto a minha posição contrária ao nosso direito de tribuna, de palavra livre, que foi retirado nesta noite, haja vista que nós estamos dentro do horário regimental e o presidente, por livre escolha, resolveu suprimir esse nosso direito. Senhora vereadora, em respeito às pessoas que estão lá fora, por tanto tempo, e aos demais que aqui se encontram, hoje foi retirado, assim como todas as outras, passou do horário bastante. Não havendo quem mais queira discutir em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária. Nada mais havendo a destacar, encerra a presente sessão, agradecendo a presença presidente, e audiência as pessoas de todos, querem nos ouvir, e os presidente. convido à próxima sessão plenária a ser realizada 41 em 7 de abril minutos, de já se 2025. passou demais o tempo. Uma boa noite a minutos. todos. Nós falaremos ainda.